Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, novo deputado Jonathan de Jesus, PRB, Roraima. Vossa Excelência tem 5 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesta oportunidade eu quero registrar nos anais desta casa uma discrepância que indigna os brasileiros que vivem na Amazônia. Através do Pacto Federativo, o Brasil manteve unidas todas as suas regiões, próximo ao poder decisório em que o estágio de desenvolvimento maior do que as demais. E ao longo da história, as regiões sul e sudestes sempre foram as mais privilegiadas. Detêm gigantescos parques industriais e, como sempre, os maiores investimentos oriundos dos recursos da União. Somos filhos da mesma pátria, mas um gigantesco fosso nos separa quando temos que partilhar as riquezas do nosso país. O povo da Amazônia, particularmente eu, somos fervorosos defensores da preservação dos nossos recursos e temos a consciência e a responsabilidade de preservar a nossa cultura e os nossos costumes, principalmente os dos povos indígenas. A simplicidade da nossa gente, contudo, não significa desinteresse pelo desenvolvimento. Por não termos o conhecimento exigido para tal fim, e de grande parte, a riqueza da Amazônia continua desconhecida pela pouca opinião que nós temos hoje sobre o conhecimento das riquezas naturais. Sabemos da importância que temos de preservar as nossas riquezas e nossas reservas estratégicas, até dominarmos os meios que nos permitam explorar essas riquezas. Isso tem um preço elevado ao povo da Amazônia, enquanto assistimos o desenvolvimento da região sul e sudeste. Eu vou lá. Acontece, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que este país não nos dispensa o mesmo tratamento dado aos irmãos brasileiros do sul e do sudeste. Então, onde andará o Pacto Federativo? Com a nova distribuição dos percentuais dos royalties da exploração do petróleo na camada do pré-sal, vimos a vigorosa reação dos governadores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Isso mais me parece uma assinte. A riqueza extraída do litoral pertence ao Brasil ou a esses dois estados? Se é nacional, por que o estado de Roraima não poderia ser beneficiado com uma parcela desses recursos? É oportuno lembrar, senhor presidente, que o governo federal demarcou extensas reservas institucionais na Amazônia. E por causa delas, em Roraima, centenas de famílias rurais foram desalojadas. Pecuaristas retirados à força de suas terras, mesmo tendo domínio garantido de título definitivo, em tempo que era um distrito de Moura, no estado do Amazonas. Ainda em março, os avanços das demarcações institucionais terminou com desestruturar uma das raras oportunidades da nossa economia, que era a agricultura. Também não foram respeitados os títulos que tinham esses agricultores, que disputaram na Justiça e tiveram prejuízo no Supremo Tribunal Federal desfavorável a esses produtores. Um desses produtores, o hoje deputado e companheiro Paulo César Quartiero, teve que deslocar as suas máquinas, o seu material todo para outro estado, porque o estado de Roraima só ficou com 9% do seu território para poder ser investido, para gerenciar projetos de desenvolvimento para o setor produtivo primário. O governo federal prometeu realizar ações compensatórias, mas nunca as efetivou. Atualmente, dezenas de famílias foram retiradas das terras em reserva. Foram assentadas em condições desumanas, como a revista Veja mostrou há um tempo atrás, e sem estruturas que lhe foram prometidas. Assim, senhor presidente, não é mais do que justa a decisão do Congresso em aumentar o percentual dos royalties dos estados da Amazônia, em especial do meu estado, Roraima, que será muito beneficiado com a parcela desses recursos da União, que é extraído do nosso território, do mar do nosso território, e não só do estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. E por dever de justiça, eu quero elogiar o posicionamento do relator da proposta, o senador Vital Rego, do PMDB, com elevado sentimento de isonomia que permeia a distribuição de incentivos e recursos entre os estados brasileiros. O relator acertadamente melhorou os percentuais econômicos que os estados de Roraima e o Amapá passam a resolver. Senhor presidente, eu quero aqui
registrar a minha indignação e pedir a aprovação desse projeto, que seja votado logo, para que venha beneficiar o meu estado e os demais estados do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre deputado José Guimarães.